Era uma vez um lenhador com 2 filhos e a madrasta deles. O nome do menino era Hansel e o nome da menina era Gretel. Eles viviam tão mal que às vezes nem havia o que comer. E então, uma noite, ele se deitou na cama, pensando em como alimentar mais as crianças. Sua esposa o aconselhou a ter filhos na floresta, acender uma fogueira, dar um pedaço de pão a cada um e deixá-los lá, nem os 4 morrem de fome. Mas o lenhador não concordou. E até então, sua esposa o convenceu de que ele finalmente concordou. E os filhos, por causa da fome, também não conseguiam dormir e ouviam tudo que a madrasta dizia ao pai. E quando os pais adormeceram, Hansel secretamente saiu correndo de casa. A lua brilhava forte e as pedras brancas brilhavam como moedas. Hansel meteu no bolso tantos deles quanto podia caber. Então ele voltou para casa e as crianças foram para a cama. De manhã, a madrasta veio até as crianças, deu a cada uma delas um pedaço de pão e foram todas juntas para a floresta. No caminho, Hansel jogou pedras brancas uma por uma. Quando eles chegaram à clareira, meu pai começou a acender uma fogueira. Ele ordenou que as crianças se sentassem perto do fogo e se certificassem de que não apagasse, enquanto eles e a madrasta iam buscar mais lenha. Eles sentaram, cansados e adormeceram. Quando as crianças acordaram, era uma noite escura para todos. E passado um mês inteiro no céu, Hansel pegou a irmã pela mão e foi, procurando o caminho junto aos seixos, que brilhavam como moedas novas, e mostrou-lhes o caminho. Eles caminharam a noite toda e, ao amanhecer, chegaram à casa do pai. Algum tempo passou. E as crianças ouviram novamente como a madrasta uma noite começou a implorar a seu pai para se livrar das crianças. Ele recusou, mas sua esposa não quis ouvi-lo. Ela praguejou e expressou todo tipo de censura a ele. Quando os pais adormeceram, João, como da última vez, quis recolher pedras, mas a madrasta trancou a porta e o menino não conseguiu sair de casa. No início da manhã, as crianças receberam um pedaço de pão cada, menos ainda do que da vez anterior. No caminho para a floresta, Hansel desfiou sua arma no bolso e jogou as migalhas no chão. A madrasta os levou ainda mais para dentro da floresta. Novamente uma grande fogueira foi acesa, e o pai ordenou aos filhos que vigiassem o fogo enquanto eles e a madrasta cortavam mais lenha. Quando chegou a hora do almoço, Gretel dividiu seu pedaço de pão com Hansel. E eles adormeceram. Acordamos quando a noite escura caiu. E então um mês se passou e eles se juntaram em seu caminho, mas não conseguiram encontrar uma única migalha, porque milhares de pássaros voando na floresta muito comiam essas migalhas. Então as crianças caminharam por muito tempo, mas não conseguiam sair da floresta. De repente, a estrada os levou à cabana. Aproximando-se, as crianças viram que a casa era toda construída com pão e biscoitos e as janelas eram de açúcar puro. Hansel estendeu a mão e quebrou um pedaço do telhado, enquanto Gretel foi até a janela e começou a roê-la. E então a porta da cabana se abriu de par em par e a velha saiu, apoiada em uma muleta. Hansel e Gretel ficaram com tanto medo que até deixaram cair seus petiscos de suas mãos. E a velha foi gentil e os convidou para a sua cabana. Já havia comida farta na mesa, leite, biscoitos, maçãs e nozes. Depois do jantar, a velha fez 2 camas limpas para as crianças, e João e sua irmã pensaram que estavam no céu. Mas a velha só fingia ser afetuosa, mas na verdade era uma bruxa malvada, que construiu sua cabana de pão com esse propósito para atrair crianças. Cedo pela manhã, enquanto as crianças dormiam, ela pegou Hansel e o colocou em uma pequena gaiola. E ela ordenou que sua irmã fizesse tudo o que a bruxa malvada exigia dela. A velha decidiu engordar o menino para comê-lo depois. Então Gretel começou a preparar a comida mais deliciosa para João, e ela própria não conseguiu nada além de sobras. Algum tempo se passou e o menino não engordou. Então a velha não quis esperar mais e decidiu cozinhar e comer Hansel. Ela ordenou que Gretel acendesse o fogão e colocasse água. Quando o fogão esquentou, a velha mandou que ela subisse no fogão e ver se estava quente o suficiente. Então ela queria empurrar a garota para o fogo e assá-la. Mas Gretel sabia o que se passava em sua mente. Ela disse que não sabia como entrar e pediu à bruxa que se apresentasse. A velha ficou com raiva e subiu no forno. Então Gretel a empurrou e fechou a veneziana atrás da bruxa.
Nossa, como a velha gritou terrivelmente. Greta, entretanto, correu para Hansel e abriu a gaiola. Tendo libertado o irmão, foram para a sala da bruxa, onde havia caixas de pérolas e pedras preciosas em todos os cantos. Encheram os bolsos com elas e voltaram para casa. Por vários dias, as crianças procuraram o caminho de volta. A floresta parecia cada vez mais familiar, e, por fim, eles viram a casa do pai à distância. Como ele ficou feliz em ver seus filhos vivos! João e Maria despejaram no chão todas as pérolas e pedras preciosas que haviam tirado da bruxa. Não havia necessidade de pensar em comida. E eles começaram a viver e se alegrar. E o pai expulsou a madrasta malvada de casa. Lemuel Gulliver nasceu na família de um pobre proprietário de terras inglês. O menino era o terceiro de 5 filhos. Aos 14 anos, tornou-se aprendiz de um famoso médico londrino. Em seguida, conseguiu um emprego como cirurgião em um navio. Durante 6 anos Gulliver viajou para diferentes países, observou os costumes dos nativos, e até estudou sua língua. E assim Gulliver partiu em outra viagem no navio Antelope. Mas não teve tempo de passar nem pela metade, pois o navio caiu em uma terrível tempestade. A tempestade atingiu o navio contra as rochas e os marinheiros pularam horrorizados. E apenas Gulliver conseguiu entrar no barco. Ele foi carregado por horas nas ondas, e logo por um milagre o barco apareceu na praia. Mas Gulliver estava tão exausto pela tempestade que, assim que pisou no chão, adormeceu imediatamente no gramado próximo. Os raios do primeiro sol despertaram Gulliver. Ele tentou se levantar, mas percebeu que não conseguia se mover. Seus braços, pernas e até mesmo seu cabelo estavam amarrados ao chão com uma rede de pequenas cordas. De repente, algo fez cócegas no peito de Gulliver. Ele ergueu a cabeça e viu em si mesmo um homenzinho do tamanho de um dedo. Era o rei dos Liliputianos. Ele deu a ordem e então milhares de pequenas flechas, como agulhas, começaram a perfurar o corpo de Gulliver. O prisioneiro percebeu imediatamente que era melhor se submeter. Ele mostrou por sinais que estava com fome e com sede. Então, por ordem do rei, a comida foi trazida para ele. Mais de 100 nativos subiram as escadas até a boca de Gulliver, despejando cestas de frutas, pão e carne sobre ele. Quando Gulliver comeu tudo, ele foi levado para a capital em uma plataforma feita especialmente para isso. O prisioneiro foi colocado em um enorme templo, acorrentado à perna esquerda por várias correntes em miniatura. Era a maior sala de todo o país, mas mesmo dentro dela o gigante tinha que andar de 4. Em uma reunião dos Liliputianos, o rei ordenou fornecer a Gulliver uma equipe de 600 servos. Costuraram um terno para o prisioneiro e até uma cama de colchões em miniatura. E com o tempo, o rei se convenceu de que o gigante era bom e, portanto, o soltou. Gulliver viajou muito pelo país, estudou os costumes e a língua dos Liliputianos e até participou de suas festas e desfiles. Certa vez, enquanto se comunicava com o rei, Gulliver soube que Liliputia estava em guerra com o Império de Blefuscu, localizado em uma ilha vizinha. A razão para a controvérsia era que os Liliputianos não concordavam com os Blefuscanos sobre como quebrar os ovos de maneira adequada. Os Liliputianos os separam da ponta afiada e os Blefuscans da ponta cega. E agora rumores chegaram ao rei de Lilliput de que o inimigo havia preparado uma frota e estava prestes a atacar. Então o imperador pediu ajuda a Gulliver, e ele concordou de boa vontade. E assim, ao abrigo da noite, Gulliver pegou longas cordas e nadou até os navios inimigos. Ele amarrou uma corda em cada navio e os arrastou até a costa de Lilliput. Os guardas, que eram os únicos no navio, pularam no mar e começaram a nadar para longe do gigante. Então Gulliver desarmou completamente os oponentes e recebeu o título mais honroso do reino por isso. Por isso, os cortesãos não gostavam de Gulliver. Eles começaram a tecer intrigas contra ele, e logo o próprio rei acusou o gigante de alta traição. Rumores se espalharam por todo o reino, e Gulliver soube que um conselho secreto decidira executá-lo. Portanto, naquela mesma noite, Gulliver dirigiu-se à costa, onde deixou seu barco quebrado. Tendo reparado rapidamente o barco, o gigante deixou apressado o país dos Liliputianos, levando consigo 6 pequenas vacas vivas, 2 touros e o mesmo número de ovelhas e carneiros. Gulliver navegou no oceano por um longo tempo até que notou um navio inglês. Com isso, ele voltou para casa em segurança. Mas, como se viu, este foi apenas o começo das aventuras de Gulliver.